Sendo direta no que tá pegando, ou eles perderam completamente a noção da realidade, ou eles possuem a total certeza da impunidade. Ou até mesmo as duas coisas, vai. Tô falando muito da Suprema Corte ultimamente, o que no Brasil dá cadeia, ou seja, tô num comportamento de alto risco aqui. Mas tá difícil, porque, bicho, é todo dia uma doideira diferente. E eu tenho que dizer doideira porque o Barroso diz que isso aqui é uma democracia plena. Mas, se eu disser o que eu realmente penso... O absurdo dessa vez foi tão estrondoso que explodiu a bolha. E além da mídia militante ter ficado no melhor estilo, por que, Alexandre? Por que você fez isso? Por quê? Por quê? O ministro conseguiu fazer novos amigos gringos que vieram a público dizer que vamos ter que sancionar o imperador. Além disso, eu preciso falar do Lula e o mega escândalo do INSS, porque é necessário fazer um expose de como a mídia de esquerda jura até pela mãe que você não é mais esperto do que um macaquinho com um smartphone na mão. Pra que dado se você conta com uma audiência petista que até hoje acredita que o SUS é grátis e que, mantenha a fé, uma hora a picanha vai chegar. O pai dos pobres prometeu. E é ruim tirar o doce da criança, mas a realidade que o povo brasileiro terá que enfrentar é a que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, dizendo que, rapaziada, fizemos tanta cagada que em 2027, seja lá quem for o presidente, ele terá que fazer um mega corte de gastos, senão o Brasil vai de Americanas. Ou seja, ferrou. Dessa vez eu não vou pedir para você ficar confortável, porque só o desconforto te faz mudar de posição no sofá. O judiciário e o executivo desse país nos levaram a status internacional de Venezuela. E como disse o novo amigo gringo do Alexandre, é hora de agir. Bora lá? Vamos começar pelo ponto menos ruim para o ministro Alexandre, no dia de ontem. Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão, faz o aviso. O erro de Alexandre de Moraes que vai custar muito caro ao STF. Por favor, qual é o nome dele? Você sabe, está anotado aqui no... Não, por favor, leia o nome dele para mim. Ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro Alexandre de Moraes deu uma missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura, isso mesmo? E aqui eu vou precisar abrir aspas para alguns trechos da matéria para que você entenda a gravidade do que aconteceu a ponto do filho da Miriam Leitão proferir essas palavras. Abre aspas. A intimação de Jair Bolsonaro em uma UTI após a 7ª cirurgia em decorrência da facada na eleição de 2018 é um dos atos mais abjetos do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Aliás, não lembro de nada tão indigno desde que cubro a corte como jornalista em Brasília. É também de pouca inteligência em meio ao processo mais importante da história do STF. O julgamento da trama golpista que quase aboliu o Estado Democrático de Direito no Brasil, envolvendo o próprio ex-presidente, ex-ministros e parte das Forças Armadas. A decisão é tão ruim que foi necessária a divulgação de uma nota para explicar o motivo da intimação ser realizada no hospital, com o ex-presidente preso a inúmeros aparelhos, convalescendo após 12 horas de uma cirurgia extensa e de grande porte. Existe uma máxima em Brasília. Quando um dos poderes precisa se explicar diante de um fato, é porque o ato deu muito errado. Nesse caso, há ainda um agravante. O Código de Processo Penal proíbe a citação de indivíduos em estado grave de saúde. Alguém tem dúvida de que Bolsonaro enfrenta novamente uma situação delicada envolvendo sua condição física? O STF não conhece o Código Penal brasileiro? Qual é o problema de esperar que o ex-presidente esteja melhor, talvez até em casa para receber essa intimação? Isso vai atrasar 20, 30 dias do processo? Que seja, mas evita a cena lamentável da oficial de justiça na UTI. Bolsonaro teve piora no quadro de saúde, com a pressão subindo fortemente no momento da intimação, algo divulgado pelo próprio hospital. Fecha aspas. Um ministro da Suprema Corte desse país determinou que um oficial de justiça entrasse dentro de uma unidade de terapia intensiva para conseguir dar andamento no processo contra Bolsonaro. Após esse episódio, foi constatado um aumento da toxicidade no fígado, o que compromete a ingestão de medicamentos para dor, o que, por consequência, faz o presidente Bolsonaro sentir mais dor. Além, é claro, da pressão arterial que subiu. Na matéria é relatado que esse tipo de comportamento faz parecer que realmente se trata de uma perseguição política.
Aí eu pergunto, faz parecer? Tem rabo de porco, nariz de porco, orelha de porco, mas não, é um gatinho super fofinho. Ah, por favor. E antes de eu continuar o tamanho da Merlin que deu, eu preciso de novo deixar claro que a pressão tem explicação, uma explicação política, mas é uma explicação. Não deveria, porque a gente tá falando da Suprema Corte, que, sabe, não pode ter envolvimento político. Mas quem liga? Os ministros não querem que esse julgamento ocorra em 2026, ano eleitoral. E como Lula quebrou o Brasil e os escândalos de corrupção voltaram ao noticiário, agora com assalto a aposentados, no momento em que a popularidade do descondenado cai, inclusive no Nordeste, a corte pode estar acreditando que as pessoas peçam que o amor saia e que volte o ódio, porque viver de amor é caro. Esse final de semana, o meu cunhado, que é lulista, vai fazer o quê? Nós dois amamos a minha irmã. Me contou que nem o núcleo mais lulista do seu círculo social tá aguentando Lula. A vida, de fato, era melhor com Bolsonaro. E se até os lulistas sabem disso, você acha que os ministros da Suprema Corte não sabem? Para que Bolsonaro não concorra em 2026, ele precisa ser condenado por um colegiado. E é por isso que a corte está com pressa, a ponto de mandar uma intimação num leito de UTI. Algo, no mínimo, assombroso. E como diz a matéria, algo que viola o Código de Processo Penal brasileiro. Mas há tempos não usamos mais a letra da lei, mas sim a interpretação de alguém sobre ela. Não é à toa que o apelido é Alexandre de Moraes. Alexandre. Chegamos ao ponto do Mário Sabino, um antibolsonarista, e até o seu Twitter para dizer, abre aspas, condições clínicas graves agora são objeto de interpretação livre do STF. Fecha aspas. E eu falei que a matéria do filho da dona Leitão era ruim, mas nem de longe era a pior coisa que aconteceu com o Alexandre. Porque o que ele fez foi tão grave, foi tão sério, que a imagem tá rodando o mundo. E agora a Europa ficou chocada. Deputado do Parlamento Europeu propõe sanção a Moraes. Hora de agir. O deputado Dominique Tarczynski gravou um vídeo direcionado ao povo brasileiro dizendo que tinha acabado de ver o vídeo do presidente sendo intimado na UTI e que isso era inaceitável. Que a decisão tomada por Alexandre de Moraes e a Suprema Corte eram inaceitáveis. Disse que a União Europeia precisa agir agora e por isso ele estava vindo a público anunciar que estará propondo um projeto que imponha sanções a Alexandre de Moraes na Europa porque Alexandre quer destruir seus oponentes políticos. Que a Suprema Corte brasileira parece odiar Bolsonaro e a família Bolsonaro e que intimidam a oposição brasileira, o que seria um método comunista. E que, dito isso, a Europa precisa proteger os direitos humanos e defender a verdadeira democracia. E que nós brasileiros não estamos sozinhos, pois a comunidade internacional tomará medidas, já que Bolsonaro é mais um exemplo, já que a oposição conservadora no mundo todo é tratada da mesma forma. E citou a tentativa de tirar a vida do Trump e os cancelamentos das eleições na Romênia, que deu a vitória a um candidato da direita. E finalizou dizendo que, no final dessa história, a vitória virá. E galera, eu achei isso bem forte. Vários políticos e personalidades políticas dos Estados Unidos também se manifestaram, mas as que mais chamaram a minha atenção foram duas. Mike Pence disse, abre aspas, absolutamente monstruoso o que eles estão fazendo com Jair Bolsonaro e impedir a vontade do povo. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil não pode ficar em silêncio. Precisamos de embargos comerciais, aumento de tarifas, cortes em acordos financeiros e de segurança, além de pressão regional e internacional para isolar seu regime corrupto até que o juiz seja destituído. Fecha aspas. Já Jason Miller, assessor de Trump, foi até o Twitter dizer que o que Moraes está fazendo com o presidente Bolsonaro é pura maldade. Ou seja, acredito que Trump já ficou sabendo do que rolou, né? Galera, o Alexandre ter enviado um oficial de justiça a um leito de UTI virou matéria na revista Time. O mundo viu o que aconteceu no Brasil. E se eu fosse o ministro da Suprema Corte, eu estaria muito constrangida. Até porque isso vem depois da matéria do The Economist, que acertou tão em cheio os ministros, que o Barroso apareceu para dizer que não disse o que ele disse. Barroso chegou a dizer que sua fala foi no sentido de nós derrotamos os extremistas, quando tem vídeo em toda a internet mostrando o que ele disse, nós derrotamos o bolsonarismo. E a The Economist, bom, ela manteve em sua publicação a frase atribuída a Barroso, porque lá não dá para mandar censurar, né?
E rapidão, só porque eu mencionei o Barroso, vale te contar que ele estava fazendo um karaokê com o Léo, do Vitor e Léo, na festa do Marcos Pereira, presidente do Republicanos, partido do Hugo Mota, que após jantar com Lula veio anunciar que não vai pautar a urgência da anistia. O que acontece bem na nossa cara é surreal. E eu acho que tá na hora de começar a cobrar outras pessoas, tipo Edir Macedo, porque ele tá confortável assistindo os presos políticos definharem na prisão, enquanto o Marcos Pereira tá na festinha com Barroso e o Hugo Mota num jantar com Lula regado a vinhos que custam mais de R$1.000? Só curiosidade mesmo. Mas voltando ao assunto. O filme tá tão queimado que Alexandre pode até ter se arrependido de ter soltado um traficante em represária à Espanha, que não enviou ao Brasil um perseguido político, segundo a própria justiça espanhola. Tanto que Alexandre revogou a própria decisão que mandou o traficante para a prisão domiciliar, porque Alexandre levou 2 semanas para descobrir que o traficante não tinha endereço fixo. O que reforça mais ainda a teoria de muitos juristas e jornalistas de que um ministro da Suprema Corte agiu com o fígado porque estava com raiva. Mas, na noite de ontem, fomos surpreendidos com mais uma notícia bombástica. Urgente, Moraes manda prender Collor em condenação da Lava Jato? Cara, quando eu vi Lava Jato, eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque todo mundo da Lava Jato tá solto, com penas anuladas, com provas anuladas, ganhando incentivo do governo para continuar sendo um grande empresário, dono de monopólios. Né, Joesley? E aí o Collor vai pra cadeia por causa da Lava Jato? Muita gente já estava esperando algo do tipo vindo do judiciário para poder dar uma abafada no escândalo do INSS. Mas eu não sei não, viu? Se eu fosse chutar o que foi que rolou, eu ia chutar outra coisa. Se Alexandre mandou intimar o presidente Bolsonaro numa UTI, é porque ele está com muita pressa para terminar logo com tudo isso. Uma vez condenado, Bolsonaro iria para a cadeia para cumprir pena. Mas Lula ficou preso numa cela especial com TV, com geladeirinha. O tratamento para ex-presidentes estava estipulado ali. Então veio esse pedido de prisão do Collor que muda tudo. Collor não vai para uma celinha especial como o ex-presidente condenado. Alexandre mandou Collor para Papuda. Logo, se Bolsonaro for condenado, o precedente para mandá-lo para uma prisão comum já está criado. A partir de agora, esse será o tratamento dado a ex-presidentes presos. Valeu para o Collor e também vai valer para o Bolsonaro. Ah, Bárbara, mas o Bolsonaro é militar, ele tem direito a uma cela diferenciada. Mas é aí que entra a nova presidente do STM, que já chegou avisando que Bolsonaro pode perder a patente e a aposentadoria. E mais, ela alega que está super preparada para enfrentar as pressões na hora de julgar os militares. Para mim, encaixou foi tudo. Sério, galera, 7 anos depois de o Collor ser condenado agora pela Lava Jato, você me desculpa, mas não foi por senso de justiça. Não, na minha humilde opinião. É só uma opinião, por favor, não me prende. E a única coisa que podemos observar até agora é que, mesmo que a situação esteja cada vez pior para a corte, eles não param e seguem demonstrando que estão zero preocupados com o que o mundo está achando. Afinal, Brazuela tem um tamanho continental, tem muito lugar lindo para eles passarem as férias. Compreendem agora a Mega Blaster Master importância do seu voto no Senado em 2026? Ou algo vai vir de fora ou vai vir de dentro a partir de 2027. Mas vai depender muito da gente. Estejamos preparados. Mas tá, deixa eu falar do Lula agora. Esquema de fraude bilionário revelado no INSS, onde aposentados foram roubados por sindicatos. Era uma vez o INSS, aquele órgão que testa a resiliência e a bilis de qualquer brasileiro que precisa se aposentar. Só que dessa vez, o problema não foi a fila da aposentadoria, mas um esquema bilionário de corrupção que desviava dinheiro de aposentado e pensionista por meio de descontos indevidos de sindicatos. José Ferreira da Silva, mais conhecido como Frei Chico, é o irmão mais velho do Lula e vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos do Brasil, o Sindinap. Esse sindicato é um dos investigados na operação da Polícia Federal que apura o esquema criminoso. Eu queria falar que eu tô surpresa, mas não tô não. Frei Chico, é claro, foi até a mídia dizer que não tem nada a ver com isso e que o sindicato dele não fez nada de errado. Além do Sindinap, outros 10 sindicatos estão na mira da operação e, como consequência,
o presidente do INSS, indicado por Carlos Lupe, ministro do Lula, foi afastado do cargo. Aí me aparece a mídia de esquerda para dizer isso aqui. O esquema começa em 2000, o programa que permite os benefícios aposentados começa no governo Temer, ganha escala, ganha tração a partir de uma regulamentação de 2019, quando o Sérgio Moro era ministro da Justiça, e explode como escândalo mesmo, ou seja, tem um salto nos recursos destinados a esses supostos benefícios para os pensionistas e aposentados em 2022. Bicho, isso aí que você ouviu vai além da ignorância. Isso é uma tentativa de enganar as pessoas que escutam tal bobagem, tentando dizer que não, gente, isso não é coisa do Lula não, isso começou no governo Temer e explodiu no governo Bolsonaro. Narrativa falsa se destrói com fatos. Se liga só. Desconto em aposentadorias do INSS disparou após 2022. Veja a evolução dos valores. Após 2022, ou seja, depois de 2022. Presta atenção no gráfico disponibilizado pela CGU, a Controladoria Geral da União. De 2016 até 2022, você vê mais ou menos a mesma quantidade de valores. E nesse período era contabilizado em milhões. Mas, a partir de 2023, o gráfico já dispara e a medição de descontos passa a ser feita na casa do bilhão e só foca no ano de 2024. Você não precisa ser um gênio para entender que o crime no governo Lula, em cima de aposentados, não apenas aumentou, ele explodiu. A impressão que passa é que a galera se sentiu bem mais à vontade para roubar aposentado no governo Lula. E falar isso me traz à memória imediatamente o Caiado dizendo na cara da Gleisi Hoffmann, ministra de Estado do Lula, que ela era assaltante de aposentados. Eu peço que todos se contenham, por gentileza. Que é isso? E você é de trabalhador escravo. Está suspensa a sessão por 5 minutos. E eu também lembrei de uma fala do Alckmin, atual vice-presidente da República. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Pois é. Só lembrando que Simone Steph já deixou bem claro. Os caras gastaram tanto nesse governo que o próximo presidente vai ter que fazer corte de gastos, senão o Brasil vai sim de Americanas. E ao que tudo indica, nós brasileiros já estamos todos condenados. Porque o próximo presidente pegará um país quebrado porque o Lula prometeu picanha e entregou inflação, juros altos e escândalos de corrupção de volta à nossa programação normal. Mas Bolsonaro falava muito palavrão, né? De novo. Pois é. E galera, já que você ficou até aqui... Mesmo com o risco de perder tudo que eu tenho na nossa linda democracia do amor, eu vou continuar te atualizando com a minha opinião sobre as coisas que rolam na política do Brasil. O único crime que eu cometi foi contar pra vocês as coisas que eu penso sobre a política tupiniquense. Quanto mais a turminha das trevas tenta tirar o nosso direito de falar, mais a gente deve gritar para todo canto as coisas erradas que eles estão fazendo. Eles querem derrubar todas as minhas redes porque meu plano é impedir que você fique sem saber o que está acontecendo. Pelo menos algo do lado de cá do muro você vai receber. A democracia quer me silenciar para te obrigar a viver em um país de pensamento único. E isso nem de longe é democracia. Mas a real é que eles não estão nem aí pra mim. Eles estão preocupados com você. Galera, se a gente não desistir agora, a vitória é só consequência. Nós estamos aqui para construir um bom futuro, um verde e amarelo para os nossos filhos e netos. São os tempos difíceis que criam os homens fortes. E a gente é desses. Toque no botão aqui embaixo e entre pra família Te Atualizei. Assinando o teatualizei.app, a melhor comunidade da internet. Você financia o meu trabalho, minha defesa e a luta por uma mudança que já começou. Recuar nem para pegar impulso. E a gente fica assim com medo, mas vai com medo mesmo. A plataforma foi toda atualizada e agora, em troca do seu apoio,
Além de conteúdos exclusivos, você pode interagir com a melhor comunidade da internet em uma rede social, podendo subir seus próprios vídeos e conversar com os participantes em tempo real. Com 10 janjas por mês, você faz toda a diferença por aqui. Então, para quem quiser e puder, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Prisão do Collor, cortina de fumaça para o escândalo do INSS, precedente contra Bolsonaro ou apenas senso de justiça? Desculpa, gente, pareceu bem ridículo quando eu falei em voz alta. Mas me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!